Continuamos aí com os nossos diagramas de Euler-Venn. Vamos lá para o slide. Só para dar uma olhadinha dele, colocar ele no ar, já dá para perceber aí, é claro que já falamos que se trata dessa matéria, né? Mas o que vai nos indicar aqui que vamos trabalhar com o Euler-Venn é que está nos dando também 3 variáveis. Perceba aqui, ó, futebol, basquetebol e voleibol. Tranquilo? Então, são esses 3 gráficos aí que nós vamos trabalhar. Vamos lá para a lousa. São 3 esportes, vamos montar 3 conjuntos. Vamos pôr aqui o conjunto para o futebol. Vamos colocar aqui o segundo conjunto para o basquetebol. E vamos colocar aqui o terceiro conjunto para o voleibol. Então, temos lá o gráfico de Euler, né, montado. 3 variáveis, 3 esportes diferentes, 3 conjuntos diferentes. Cada um deles nos representando um daqueles esportes que está lá. Bom, das crianças, claro que está escrito lá que 40 praticam futebol, 30 praticam basquete, mas já sabemos que o mais interessante é nós começarmos daquelas informações que nós não vamos precisar apagar. Então, vamos lá. Das crianças que praticam futebol, ou seja, de todas aquelas crianças que têm que estar dentro deste conjunto F, o que ele diz? 10 não praticam algum outro esporte. Então, se eu estou dizendo que das crianças que têm que estar aqui dentro, 10 não praticam algum outro esporte, significa dizer que 10 não adentram a algum outro conjunto. Que significa dizer que 10 praticam apenas, opa, olha lá a palavra apenas, então esse 10 eu já posso colocar ali. 10 praticam apenas futebol. Então percebam que essa indicação, né, esse quantificador aí, né, o apenas, só, somente, exclusivamente, ele pode aparecer de uma forma aí disfarçada, né? Mas não diz apenas lá, por que você colocou aqui? Ora, porque a interpretação da frase nos leva a esse apenas. Daqueles que têm que estar dentro deste conjunto, 10 não estarão em algum outro conjunto. É isso que diz lá, com outras palavras. Portanto, 10 pertence apenas ao conjunto futebol. Continuando lá. 3 dos que praticam futebol, 3 praticam os 3 esportes. Ora, 3 esportes, já vimos que é essa interseção aqui do meio. Então, percebam que também está dentro do conjunto futebol. Então, das crianças que praticam futebol, 10 não praticam algum outro esporte, ou seja, 10 não adentra nenhum outro conjunto e 3 praticam os 3 esportes, ou seja, 3 têm que estar nos 3 conjuntos. Olha a diferença. Aqui diz que esse 10 não adentra algum outro conjunto, então vai ficar só naquele. E aqui está dizendo que 3 tem que adentrar aos 3 conjuntos. Tranquilão? Continuando lá. E 14 praticam também basquetebol. Por que também? Porque já está falando do voleibol. Porque já está falando do futebol. Então vamos recapitular. Das crianças que praticam futebol, 14 praticam também basquetebol. Acompanha o dedo, olha lá, prega o olho na lousa. Das crianças que praticam futebol, 14 praticam também basquetebol.
Então, 14 é daquelas que praticam futebol e basquete? Não. Porque está dizendo lá, mas não praticam voleibol. Ai, que rolo, tem rolo nenhum. Vai devagar que a coisa pega, olha lá. Pratica futebol e basquete, mas não vôlei. É o mesmo que dizer assim, essas crianças estão aqui dentro e aqui dentro também, mas não estão aqui dentro. Que é o apenas. 14 praticam apenas futebol e basquete. Ei, não vai descontar o 3, não? Claro que não. Essas 14 são do futebol e do basquete e não adentram ao conjunto vôlei, portanto, não sofrem interferência algum desse 3 que está aqui. É o apenas. Se é o apenas, pertence apenas àquela região. Continuando lá. Sabendo-se que há apenas uma criança que pratica basquetebol, está aqui, e voleibol, está aqui, mas não pratica futebol. Bom, se pratica basquetebol e voleibol, mas não pratica futebol, significa que pratica apenas basquetebol e voleibol. Apenas basquetebol e voleibol. Região é essa aqui. Quantos eles estão dizendo que são? Apenas um. Continuando lá. O número de crianças que não praticam esses esportes é bom. O número de crianças que não praticam esses esportes é o número de crianças que estiver fora desse diagrama. Mas tem um monte de lacuna em branco aqui. Então, olha lá, NLPSDB, né? Nenhuma lacuna pode ser deixada em branco. Não virou política, não. Vamos ver. 40 praticam futebol. Então, tem que ter 40 aqui dentro. Tem 40 aí dentro? Vamos ver. 10, 24, 27. Deu 40 não. Então, eu tenho que enfiar 40 aí. Tá faltando quanto? 13. Onde é que eu vou colocar esse 13 aqui dentro do conjunto futebol sem alterar a informação anterior? Ora, se eu colocar o 13 aqui, eu vou estar dizendo que são 23 que jogam apenas futebol, e não são, são 10. Se eu colocar o 13 aqui, eu vou dizer que 27 jogam apenas futebol e basquete, não são, são 14. Se eu colocar o 13 aqui, ó, eu vou estar dizendo que 16 jogam os 3 esportes. Não são, são 3. Então, quando eu for preencher a quantidade, eu tenho que preencher essa quantidade preenchendo a lacuna que está vaga, que é o único lugar onde eu coloco a diferença, aquilo que está faltando para completar o número total informado, que não altera a informação anterior. Portanto, esse 13 vai vir aqui, ó. E na marra, esse 13 também vai pertencer ao voleibol. Agora deu 40, ó. Se eu adicionar todo mundo que está aqui dentro do conjunto futebol, vamos ter aí 40 crianças que praticam esses esportes. Depois, 30 praticam basquetebol. Basquetebol são todos os que têm que estar dentro deste conjunto aqui. Então, se eu tenho que ter 30 dentro desse conjunto, e já tenho aqui 17, 18, está faltando 12. Pelo mesmo motivo já explicado aí anteriormente, aqui no conjunto do futebol, esses 12 têm que ser colocados dentro do conjunto basquetebol, porque é o que falta para as 30 crianças, sem alterar a informação anterior. O único lugar que eu posso colocar isso é aqui, ó, 12. Agora temos aqui dentro os 30 praticando basquetebol. Legal? E por último, está dizendo lá que 20 praticam voleibol. Voleibol são aqueles representados dentro deste conjunto V.
E dentro deste conjunto V, nós já temos 13, 16, 17. 17 para 20, faltam 3. Então, esses 3, da mesma forma como foi dito aqui, e em qualquer outro exercício, tem que ser colocado lá sem alterar informação anterior. Se eu já tenho aqui 17 e o exercício estão dizendo que são 20, tenho que colocar a diferença aqui para completar esses 20. Portanto, 17 com 3, 20, está lá completo. O time das crianças que praticam voleibol. E aí o exercício pergunta o número de crianças que não praticam esses esportes. Ora, qual é o total de crianças desse clube? Total de crianças, 60. As que praticam esses esportes são aquelas que estão dentro do diagrama. Então, olha lá. Praticam os esportes. Nós vamos ter lá que adicionar todo mundo que está aqui dentro. Então, já começamos por aqui, que tem 40. Não é isso? 10, 24, 27, 37, 40. 40 aqui com 13 são 53. 53 mais 3 são 56. Então, as que praticam são 56. A diferença entre eles, é claro que vai dar as crianças que não praticam esses esportes. Portanto, o número de crianças que não praticam esses esportes, 4, que é a resposta do nosso exercício. Então, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. A alternativa A está dizendo que é 7. Não, são 4. Alternativa B está dizendo menor que o número dos que só praticam voleibol. Vamos ver. Os que só praticam voleibol são 3. E 4 não é menor que 3. A alternativa C, igual ao número dos que praticam os 3 esportes. Os 3 esportes são 3. 3 não é igual a 4, que é a resposta do exercício. A alternativa D, aproximadamente 7. Não, são 4. Então, só sobrou aí como correta a alternativa E de elefante. Igual ao quociente. O que é quociente? Resultado da divisão. Entre as que praticam apenas basquetebol, está aqui, 12, dividido. E os que praticam apenas voleibol, 3. De onde tu veio com esse dividido aí? Ora, não é quociente, não é resultado da divisão? 12 dividido por 3 é igual a 4. Portanto, está lá a resposta que nós tínhamos encontrado do exercício, alternativa E de elefante. Continuamos aí, mais alguns módulos com exercícios de gráficos de Euler. Até mais!